Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 001 do podcast Resistência em Foco. Temos aqui hoje o prazer de ter um convidado muito especial, uma celebridade, eu diria, na área de infectologia e resistência antimicrobiana, Dr. Clóvis Arnes Cunha. Dr. Clóvis, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar aqui inaugurando esse podcast. Marcelo, fico muito honrado, obrigado pelo convite, ainda mais num assunto que você e eu gostamos tanto, e parabéns pela iniciativa de a gente poder levar informação não só para o médico, para o microbiologista, mas também até para o público leigo de um assunto tão importante. Obrigado por esse honroso convite. Exatamente, Clóvis, falou tudo já de começo. A gente está inaugurando esse podcast para levar um assunto tão importante quanto a resistência antimicrobiana, né? E nós vamos explicar tanto termos técnicos como termos para leigos, porque já foi considerado pela OMS como uma pandemia silenciosa, né? Então, é uma doença que, uma situação, uma condição que infelizmente mata muitas pessoas no mundo inteiro, né? Nós temos aí uma previsão que até 2050 vão ter 10 milhões de óbitos, que é mais do que o câncer hoje, né? E isso eram estimativas pré-Covid. E com o advento da Covid, né, dessa pandemia que foi tão cara para nós seres humanos, né, para toda a humanidade, e o uso indiscriminado de antibióticos, que infelizmente aconteceu, né, durante toda a pandemia, agravou mais ainda, né? Então nós estamos observando números ainda mais preocupantes. Você como médico sabe muito bem disso, né? E eu como microbiologista também, né, acompanho isso na parte do laboratório, e a gente quer trazer informação para a população em geral sobre isso, mas também para os nossos colegas infectologistas, microbiologistas, médicos, né, profissionais da área médica e da laboratório, né, que atuam nessa grande área que depois da Covid, acho que toda grande dificuldade traz um saldo positivo, né? Assim como uma guerra, o Covid foi uma guerra biológica e ficou um saldo positivo. Acho que tanto a profissão de infectologista quanto a de microbiologista foram mais reconhecidas pela sociedade, né? Então é por isso que a gente decidiu aí inaugurar esse podcast hoje com uma grande celebridade que é vulto-emérito de Curitiba, bicho do Paraná, médico, infectologista, pai de 3 filhos maravilhosos, né? Mas, acima de tudo, eu tenho o prazer de chamá-lo de amigo, né? Já estamos aí há 3 décadas trabalhando juntos, né? Então é um prazer muito grande ter você aqui. E, Clóvis, para a gente começar, para quem nos está assistindo e que ainda não tem um conhecimento amplo de quem é o Dr. Clóvis Arnes da Cunha, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória profissional, né? Como que você escolheu medicina, depois como você se especializou e terminou infectologista, presidente de sociedade científica, né? Então, por favor, o espaço é todo seu para você expor. Obrigado, Marcelo, obrigado pela apresentação, né? Você sabe que também você mora no meu coração, há tantos anos nós estamos juntos aí. O curso lá de pós-graduação da PUC, eu sempre começava o curso dizendo, né, Marcelo, vocês microbiologistas não sabem o quão importante vocês são para nós infectologistas. É impossível ser um bom infectologista sem ter bons microbiologistas ao nosso lado. Obrigado, obrigado. Em relação à minha formação, Marcelo, eu fiz a medicina na Universidade Federal do Paraná, né? Eu lembro, boa pergunta, a gente começa a pensar um pouquinho na nossa trajetória de vida. Eu lembro na 8ª série, eu estudei sempre no Colégio Bom Jesus, estudei só em 2 instituições, Bom Jesus e Universidade Federal do Paraná. Entrei em 69 no Bom Jesus e saí em 81. Eu lembro que na 8ª série teve uma tarefa que era você entrevistar um profissional que você acha que vai querer ser no futuro. E eu fui entrevistar um vizinho meu, que é o Dr. Vilmar, que foi chefe da UTI neonatal do Pequeno Príncipe por muitos anos. Vilmar Guimarães, por ele ser médico, né? Eu tinha minha tia Zilda Arnes Neumann, que infelizmente faleceu lá no trágico no Haiti, né, no terremoto do Haiti, mas claro que ele sendo vizinho era mais fácil naquele momento de eu entrevistá-lo. Então, quando você me pergunta quando que você já pensou em fazer medicina, eu acho que foi ali mais ou menos com 14, 15 anos de idade. E aí eu lembro que durante o curso de medicina eu sempre gostei da parte clínica, essa parte de você juntar um verdadeiro quebra-cabeça, né? Os sintomas do paciente, os sinais, exames, chegar num diagnóstico, fazer uma terapêutica, infectologia então, que você tem sempre o patógeno, né? Quem é o nosso inimigo. Quem é, né? E Uma poder coisa testar, meio de Sherlock Holmes, assim, né? Investigando. Você testar no laboratório quais os antibióticos que devem funcionar melhor, e será que aquele que é sensível é o melhor mesmo? Será que ele vai penetrar no local da infecção? Isso sempre foi muito fascinante para mim. Então, eu fiz medicina na Federal, eu sou da turma de 87, uma turma muito querida. Até hoje nós nos reunimos, Marcelo, cada 5 anos a gente faz uma festa e um encontro especial, né, para comemorar a vida, comemorar a saúde, comemorar a alegria
de ter colegas tão queridos durante o curso de medicina. Portanto, 87, nós estamos em 2024, já são aí 37 anos de medicina. Anos, né? quase Vou fazer 40 agora anos. dia 18 de dezembro desse ano. E em seguida eu fiz clínica médica, como eu falei, por essa vontade de querer fazer clínica médica, e eu já gostava muito da infectologia. E aí tem uma coisa muito interessante. Na época, né, 88, 89, o HIV estava começando, não era tão expressivo como é hoje na infectologia, e eu gostava da infectologia porque era a especialidade que você cura as infecções. Então eu lembro de atender um paciente no pronto atendimento como acadêmico ou como residente, o paciente vinha com dor torácica, dor no peito, falta de ar, febre, calafrio, mal-estar, você dava um antibiótico, dali 48 horas o paciente voltava, você nem sabia que era o mesmo paciente, porque ele estava tão bem. Tão bem que ele estava. Né? E ao contrário, 2 dias antes, é quase que irreconhecível, né? Uma mulher jovem com dor lombar, dor para urinar, febre, vomitando, calafrio, pielonefrite aguda. Você dava um antibiótico, daqui a pouco ela voltava 48 a 62 horas. É uma sensação muito boa, né, Cláudio? Então, de ajudar as pessoas. O que me levou para a infectologia foi muito disso. E aí eu brinco. Aí veio a pandemia do HIV, que não tem cura, mas tem tratamento. Sim. Né? Um outro tipo de tratamento, um tratamento hoje que é fantástico. Né? Eu atendo muitos pacientes com HIV no consultório, hoje mesmo foram 4 ou 5, e os pacientes estão muito bem. Né? Então foi uma verdadeira revolução de você transformar uma doença que era 100% letal. Uma sentença de morte. Sentença de morte. E hoje você tem um tratamento bom, dado pelo governo, com poucos ou nenhum efeito colateral, e numa situação que o paciente pode ter uma vida muito normal. Que o Brasil, então, aliás, desculpa pioneiro, te interromper, né? Pioneiro, o Brasil é um dos pioneiros, né? Nessa questão de um programa público, né? De tratamento, diagnóstico, e tratamento dado pelo governo gratuitamente, né? Então, eu fiz a residência em clínica médica, 88 e 89. Já em seguida, eu fui convidado para entrar no corpo clínico do Nossa Senhora das Graças, que foi uma honra, porque eu acho que fazia 20 anos que não entrava nenhum médico no corpo clínico da clínica médica. E, ao mesmo tempo, fui convidado para ser intensivista. E aí eu lembro bem que, para eu ser intensivista, eu não me sentia muito à vontade. De já eu assumir sozinho, né? Cirurgia cardíaca, eu achava meio pesado para quem tinha recém saído da residência. E aí, em outubro de 89, eram as minhas férias. E aí eu aproveitei minhas férias para quê? Para fazer um estágio na UTI. Aí eu fui para a Beneficência Portuguesa, unidade de choque, que eu acho que existe até hoje, para aprender um pouquinho mais e me sentir mais gabaritado para quando eu acabasse a residência. Na época acabava em janeiro, portanto ali 3 meses, para começar a ser um intensivista e assumir a responsabilidade. Na época não é que nem hoje, né, Marcelo? Que você tem muita coisa disponível na internet, cursos online. Pelo contrário, né? Era tudo no livro. Correr atrás, né? O livro já chegava defasado, porque até você lançar um livro, você sabe muito bem disso, às vezes 2, 3 anos já está defasado. E aí, em seguida, depois desses 5 ou 6 anos de clínico e intensivista, eu fui para os Estados Unidos, que foi em 94, 95. Né? 94 foi o ano da Copa do Mundo. Tive o prazer de assistir o primeiro jogo de Copa do Mundo em estádio fechado, que foi o Brasil e Suécia. Né? Foi 0-0 na fase de classificação, depois o Brasil na fase seguinte ganhou de 1-0. E aí a gente fez um grupo de amigos muito bacana, que até hoje também a gente tem um contato, e foi um momento muito especial, não só para a minha formação, que fez uma diferença muito grande, que realmente era uma infectologia diferente do que a gente via aqui no Brasil, em termos de recursos, diagnósticos, o PCR já estava fazendo, já 94, se fazia aquela situação de você ter antimicrobianos, que aqui foram chegar às vezes 5 anos depois. Bem depois. Então foi uma fase muito boa, até do ponto de vista também pessoal, de crescimento, né, de estar num país diferente. E por outro lado, Marcelo, naquela época tudo era difícil, né? Eu lembro que para você ligar para o Brasil, a gente, tipo assim, tinha 1, 2 minutos por semana, de tão caro que era. Né? Verdade. A minha mãe cortava a parte do futebol, da Gazeta do Povo, que eu gostava muito, né? Pelo menos para ter os resultados. Pegava a Veja, tirava as propagandas para pesar menos e custar menos. E aí, toda terça ou quarta-feira, a gente abria lá a caixa postal, tinha lá a cartinha da minha mãe com a Veja, né? A bandeirinha vermelha baixar, né? Chegou correspondência. Lembra aquele envelope que tinha do lado assim, verde e amarelo? Os mais novos nem sabem o que é isso, nem né? Nem sabe. Mas são momentos que a gente lembra com muita alegria, muita recordação. E olhando para trás, a gente vê que fez o caminho certo, né? Na ocasião até ficou naquela da gente ficar lá ou voltar, porque começaram a surgir algumas propostas, mas eu também tinha ido com a equipe de clínica médica aqui do Nossa Senhora das Graças, tipo assim, você vai para ficar... Investindo, esperando você retornar. E depois você volta, né? Então, e realmente eu acho que foi a decisão certa, porque hoje foi muito legal, né? A gente ter
podido também, eu criei o serviço de infectologia do Graças, que não existia, criei a residência médica já, agora há 24 anos que a gente forma 1 ou 2 residentes de infectologia, né? Mais recentemente 2 por ano. Que estão espalhados Então, pelo Brasil todo, né? A gente, aí. claro, aqui em Curitiba acaba encontrando mais, mas encontra teus ex-residentes no Brasil todo e muitos excelentes profissionais. Né? E a gente sempre pensa neles como se fosse quase que um filho nosso, né, Marcelo? Exato. Que ficam 3 anos ali com a gente e você tenta passar o que você aprendeu, não só a parte científica, mas também eu sempre digo para eles, para você ter sucesso profissional, isso vale para qualquer área, a gente precisa ter 3 habilidades principais, no meu modo de ver. Um é conhecimento do que você faz. Né? Na nossa área, conhecimento de microbiologia e infectologia. Né? O segundo é o que? Consciente emocional. Saber lidar bem, né? A gente tem às vezes dificuldades, horário, você está atrasado, o paciente às vezes reclama com razão e a paciente passando mal. Então, todo esse QE de você saber, né? Dar bom dia e boa tarde para a pessoa que está lá, às vezes, fazendo um serviço mais simples, mais importante, como é a higienização de um hospital, o cafezinho tão gostoso, né? Então, eu falo para eles, olha, eu chego lá e falo, oi, dona Joana, como é que a senhora está? Ela fica, nossa, o senhor sabe meu nome, né? Uma coisa tão simples que para aquela pessoa quer dizer tanto, né? E o terceiro que eu digo é a dedicação, né? Não adianta você ser ótimo e conhecer muito de infectologia e de microbiologia, você ser um ótimo... ter um ótimo relacionamento, mas se você não se dedica, né? Às vezes dedicar sábado, domingo, final de semana, feriado, tudo isso faz parte da vida de nós profissionais. Excelente. Depois você se tornou professor da Universidade Federal? Então, né? A parte de professor é interessante, Marcelo. Eu acho que está um pouquinho no DNA. Né? Eu sou filho de 2 professores, né? O meu pai faleceu cedo, com 53 anos, era professor de matemática da FAI, da Faculdade de Administração e Economia, e também lá do curso superior de Paranaguá, da Faculdade Estadual de Paranaguá. A minha mãe está com 86 anos, vive, está bem, graças a Deus, fez agora 86 anos no domingo passado. Ela foi minha professora de biologia, foi professora de nós 4 filhos de biologia, olha só. De biologia. Que privilégio, hein? Um privilégio. E, então, eu acho que, eu lembro quando a gente estava no ensino médio, teve, já no primeiro ano, uma tarefa que era cada um de nós apresentar para os colegas algum assunto. E a nossa turma caiu justamente para descrever uma parte que tem a ver com a medicina, que era dos hormônios. Né? E aí eu lembro que já naquela apresentação, né, o professor Ivan, que era o coordenador do curso, falou, eu acho que você tem talento. Já deu um clique ali. Que bom, então, que acho que é uma coisa que, claro, você vai observando as pessoas que são boas comunicadoras, né, especialmente professores e bons speakers na área da medicina, da saúde, enfim. E você tenta tirar um pouquinho de cada um e ver o que você pode cada vez aprimorar. Exatamente. Né? A gente tem vários exemplos bons a seguir, né? E eu gosto muito dessa área, porque eu sempre digo para os alunos, eu acho que ao você ser professor, você atua em 2 binômios, né? Que é a formação e a informação. Né? Então, por exemplo, a gente que trabalha com paciente HIV, você tem que saber toda a situação que um paciente que às vezes teve o recém-diagnóstico de HIV, como ele vem psicologicamente arrasado, às vezes numa situação que ele acha que vai mudar a vida dele a ponto dele não sobreviver mais, né? E aí você vai dizer, não, delicado. Hoje mudou, hoje você pode ter uma vida normal, hoje tem tratamento bom. Então, tudo isso faz com que a gente se sinta também recompensado, né? Como você está ajudando a outras pessoas a ajudarem outras pessoas também. Graças a Deus. E tudo isso tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui daqui a pouco, né? Porque, assim, embora seja uma conversa informal, né, entre 2 profissionais, a gente quer trazer muito da parte da ciência, né, Clóvis? Que é onde nós 2 atuamos, né? Exatamente. Onde nosso ponto em comum e onde você se destacou muito, né? Então, o Dr. Clóvis foi, durante 2 anos, né, Clóvis, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, no momento da Covid, né, bem no auge da crise da Covid no Brasil, e a Sociedade Brasileira de Infectologia teve um papel fundamental no esclarecimento, né? Eu digo assim, trouxe luz para as trevas, né, Clóvis? Você estava liderando uma equipe maravilhosa, né? Nós temos vários colegas excelentes na SBI, acho que você teve também o privilégio, né, de estar à frente disso e fez um trabalho excelente, né? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso também. Eu assumi a Sociedade Brasileira de Infectologia, né, que é a Sociedade Científica dos Médicos Infectologistas no Brasil, em janeiro de 2020. Eu lembro que naquela data, lá perto do dia 20 de janeiro, a gente estava começando a ouvir falar sobre um novo vírus que tinha recém sido descoberto lá em Wuhan, na China, que estava causando uma pneumonia diferente, alguns casos de óbitos, né? Mas você pensa, lá na China já teve também o MERS, na Oriente Médio, 10 anos antes, teve o próprio SARS-CoV lá na China 20 anos antes, ficou por talvez lá mesmo, uma coisa que vai ficar por lá, vamos esperar para ver. Mas no meu discurso eu já falei assim, Marcelo, olha,
A infectologia nunca é uma especialidade monótona. Muito pelo contrário. Sempre tem um patógeno emergente ou reemergente. Sempre tem algum que às vezes estava parado, daqui a pouco ele começa a voltar, né? Foi a febre amarela no Brasil, sarampo, as doenças por bactérias multiresistentes que nós vamos abordar daqui a pouco, e a Covid acabou vindo. E aí, por um lado, Marcelo, eu digo assim, foi uma fase muito difícil, em todos os aspectos, mas eu gosto de algumas frases que norteiam a minha vida. Uma delas é assim, as dificuldades se tornam oportunidades. Sim. Então, até a gente brinca na infectologia, né? A gente tinha até parentes que perguntavam, você é infectologista? O que faz o infectologista? Né? Antes Hoje do em COVID, dia ninguém né? pergunta Ninguém mais. Precisa perguntar porque mais. agora com a Covid, você cuida de infecções, de modo geral, né? E outra coisa que foi muito bacana, a gente realmente fez um grupo fantástico na SBI, né? Nós éramos aí perto, um núcleo muito ativo, quase que diário, mais de 50 infectologistas, e a gente dividiu por temas, né? Então, um grupo ia acompanhando os novos trabalhos que saíam sobre diagnóstico, outros sobre tratamento, outras sobre as vacinas, outras sobre as complicações. Então, com isso, a gente conseguiu produzir também muito material científico voltado também para o público leigo. E a mídia, eu acho que fez um trabalho muito bom, que ela nos procurava praticamente diariamente para saber, olha, o que esse artigo que saiu agora, o que a gente ouviu falar, qual artigo a gente deve confiar, né? E o que eu acho que aconteceu também é assim, né, Marcelo? A gente tem que lembrar que a ciência é muito dinâmica. Sim. Então, quando começaram a ter os primeiros casos de Covid no Brasil, em março e abril, e pacientes graves, internados, eu acho que usar aquelas medicações que várias delas foram usadas, né, como a própria cloroquina e ivermectina, em março, abril, maio de 2020, era lícito. Sim, bem no início, nós não se tinha muito conhecimento, né? E a gente, como tem muito contato internacional, a gente teve chance de trocar ideias, né? Com os Estados Unidos, com a Europa, o que vocês estão fazendo? A Itália estava sendo massacrada com a Covid, a Espanha igualmente, né? A Nova York. Então, o Brasil estava sempre 2, 3 meses atrás do que já acontecia lá nos países desenvolvidos. Então, isso para nós era bom. Sim, dava oportunidade de ver como estava sendo lá. Olha, eu estou fazendo isso, estou com um estudo e assim por diante. O problema foi, a partir do momento que vários estudos mostravam o que funcionava e o que não funcionava, alguns continuarem defendendo cloroquina e ivermectina e sendo contra a vacina. Exato. Então, eu acho que esse foi o grande pecado de quem fez isso, incluindo alguns colegas, né? A minoria, né, eram infectologistas, que vários artigos, inclusive bons artigos brasileiros, mostrando que a cloroquina podia causar até arritmia no paciente com Covid. Ao contrário do que quando você usa a cloroquina, por exemplo, para lúpus, que raramente você tem efeitos colaterais, mas para o paciente inflamado, como é a Covid grave, acontecia, né? E o mesmo foi em relação à ivermectina depois, e o grande problema também foi ser contra a vacina. Né? Isso foi um divisor de águas. Foi. Os países que adotaram a vacina precocemente fez toda a diferença para a sua população. Né? Tiveram uma... E eu gosto de assim, né, Marcelo, qual é os números que vão ficar para a história? História é fato. História não é opinião. Evidência. É evidência. É o que aconteceu, né? 700 mil brasileiros morreram de Covid. E no mundo, 7 milhões morreram de Covid. Claro que agora esses números aumentaram um pouco, mas não muito mais, até porque agora o número realmente é bem menor do que a gente viu no pico da pandemia. Quanto que é 700 mil de 7 milhões? 10%. A população brasileira representa quanto da população mundial? 2,3%. Exato. Então, nós tivemos 4 vezes mais óbitos que a média mundial do que devíamos ter pela população que nós temos. Exato. Por aí já mostra que realmente o Brasil fez um papel muito ruim, foi uma tragédia e, de alguma forma, eu acho que nós, da SBI, junto com a Sociedade de Pneumologia, com a Sociedade de Pediatria, com a Sociedade de Medicina Intensiva, principalmente nessa fase inicial, nessas 4 instituições, a gente fazia reuniões que eram as instituições ligadas ao paciente propriamente dito, né? Principalmente da UTI, da pneuma em nós, porque na criança, no início, as crianças ficaram em casa, nós conseguimos fazer vários documentos bons de alertar a população. Sim, né? De ajudar o colega. Né? E mesmo para nós profissionais, né? Porque a gente, quanto microbiologista, recebia muita demanda também, de familiar, aluno, colega tal. Quando vi um documento novo da SBI, eu me senti empoderado. Olha, agora não sou só eu que estou falando, tá vendo? Sociedade Brasileira de Infectologistas. São os especialistas na área que estão falando isso, né? Então foi um momento muito rico, viu, Clóvis? Parabéns pelo seu trabalho. Eu sempre vou admirar aí essa tua passagem pela SBI.
te rendeu uma homenagem, né, na Câmara Municipal aqui de Curitiba, de vulto e mérito, merecidíssima, né? E acho que fez a diferença na vida de muitas pessoas, né? Acho que isso é importantíssimo a gente ressaltar. Agora, outra mensagem é assim, né, Marcelo? Foi um trabalho de equipe. E não de eu-equipe. Exatamente, né? Então, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez. Já tive a oportunidade de fazer várias vezes, pessoalmente, para vários grandes amigos que eu tenho na infectologia, que eles não só me ajudaram, né, no sentido como presidente, que muitas vezes a carga era emocional acima até do que eu me sentia em condições de enfrentar, mas até o emocional deles falarem, Clóvis, né, você está levando essa pancada, essa outra, mas nós estamos aqui juntos. Estamos juntos. Em vez de você assinar como presidente da SBI, vamos assinar toda a diretoria, vamos assinar os ex-presidentes todos, para mostrar que são os infectologistas que pensam assim. Não é o Dr. Clóvis exclusivamente. Eu estou representando, né, nesse momento, 2.000 infectologistas do Brasil. Né? Então, essa foi a situação que nós vivemos, mas felizmente hoje, né, Marcelo, graças à vacinação, graças à maioria da população ter aderido às medidas preventivas, nós estamos podendo voltar à vida muito próxima do normal. É muito próximo do normal. Mas que bom. Então, agora a gente faz essa transição dessa primeira parte de apresentação e comentário geral e vamos até aproveitar muito do que você falou sobre o Covid, né, para a gente entrar numa parte mais a ver com o nome do nosso podcast, né? Resistência em Foco, né? Então, assim, primeiro uma pergunta que boa parte da população tem dúvida, né? Mas, doutor, sempre a gente chamava de antibiótico, agora estão chamando de antimicrobiano. É a mesma coisa? É diferente? Então, doutor Clóvis, por favor, nos explique. É ótimo. O termo antimicrobianos, na realidade, Marcelo, ele engloba várias classes de medicações usadas para infecções, né? Desde os antivirais, até os antibacterianos, até os antifúngicos, até os antiomintos, até os antiprotozoários. Então, na hora que eu falo de resistência antimicrobiana, eu posso estar referindo a bactéria resistente como a cândida resistente, que é um fungo. Sim. Né? Então, esse é um amplo. Ou vírus resistente. Ou vírus resistente do HIV, porque o paciente não toma um remédio. Então, o termo antimicrobianos, ele é amplo. Ele envolve todas as medicações que são usadas para combater a infecção. E especificamente os antibióticos, né, que é uma parte talvez a mais importante da resistência antimicrobiana, é sinônimo de antibacterianos. Então, na literatura internacional até se usa esse termo, né? Antibióticos, né, antibiotics, ou antibacterial agents, agentes antibacterianos. Então, em resumo, antimicrobianos são todos, e para nós o foco nas infecções bacterianas são os antibióticos ou agentes antibacterianos. Exato, perfeito, perfeito. Acho que ficou bem claro para todo mundo, né? E assim, qual a importância de vamos começar a falar do paciente ambulatorial, né? De um paciente, tá lá, paciente comunitário, tá com dor a urinar, tá sentindo desconforto, geralmente mulheres têm muito esse tipo de infecção, né? E procura um médico, o médico prescreve uma droga por 5 dias, algumas 7 dias, outras 3, dependendo muito do tipo da droga, varia a posologia, né? Isso é importante a população saber, mas ela toma um dia, se sente melhor, no segundo dia ela já não sente mais nada e para de tomar um antibiótico. Qual que é o risco disso? Isso. Ótima pergunta, Marcelo. Esse é um dos erros que nós temos que fazem com que as bactérias criem resistência. Então, já que você abordou o tema cistite, né? Então, tem o termo que a gente usa de cistite simples ou cistite não complicada, que é aquela mulher que não tem nenhuma alteração anatômica nem funcional do seu trato urinário, ou seja, não tem nem cálculo, que é a pedra, não tem nenhuma malformação urinária, e que é muito comum. 50% das mulheres vão ter cistite em algum momento da sua vida. Então, para essas mulheres, hoje nós temos 2 antibióticos, né, ou agentes antibacterianos, que a gente chama de primeira linha. É aquele que você, médico que está nos ouvindo, deve ser a primeira escolha tua. A gente usa por 5 dias, que é a nitrofurantoína, 4 vezes por dia, por 5 dias, dá 20 comprimidos. Outro, que é a fosfomicina, usa dose única. Então, se você usar a nitrofurantoína por menos de 5 dias, é muito provável que essa bactéria vai criar resistência. Porque os estudos mostraram, né, que se você usar menos tempo, algumas, vamos dizer, uma população lá que você tem 100 mil bactérias por ml, né? Aí você matou a metade dela já no primeiro dia e parou o antibiótico, e com isso melhoraram os sintomas, aquelas que sobreviveram, elas vão se multiplicar já com um gene resistente. E aí você perde o antibiótico para próximas infecções. E o problema da cistite, o que é? A cistite, você está... Aqui nós temos no estúdio, você toca a mão nos objetos, você dá a mão para as pessoas e a nossa microbiota fecal, né, ela vai mudando. Né? Você ficar nos Estados Unidos 3 dias vai ser diferente daqui. E aí, na fisiopatologia da infecção urinária, essa bactéria vem do trato digestivo. Então, ao
ter no país Brasil Escherichia coli, resistência ao Bactrim, mesmo aquela paciente que nunca tomou antibiótico, quando ela tiver uma cistite, vai ser resistente ao Bactrim. Então, nós temos uma ideia hoje, né, do One World, né, um mundo, que o que é usado também a nível da agricultura ou na veterinária pode impactar também. Pode impactar no ser humano, né? Você mesmo fez um saúde única, curso da saúde, One Health, né? Que você fez na PUC lá, de uma forma brilhante, até com convidados estrangeiros, mas aqui alertar a população que realmente use o antibiótico bem de acordo com o que o médico prescreveu para evitar essa situação. Exato. E você comentou uma coisa muito importante. Então, vamos explicar para o nosso ouvinte alguns termos técnicos. Né? A microbiota é o conjunto de bactérias que faz parte do teu organismo. Né? Então, nós temos a microbiota intestinal, que é a mais rica de todas, são bilhões de bactérias. Você tem a microbiota da pele, a microbiota da cavidade bucal é muito rica. Na mulher, a microbiota vaginal. Né? E esses micro-organismos, geralmente, eles não são patogênicos para nós, né, Dr. Clóvis? E aí eu queria chamar a atenção que você comentasse sobre quando um paciente com um resfriado, né, uma infecção respiratória por vírus, que não é atingido por antibióticos, ele pega aquele antibiótico, aquela cartela que sobrou em casa, fala, mas eu tô com um pouco de dor de garganta, tô meio mal, tô até com um pouco de febre, vou tomar aquele antibiótico que foi me prescrito lá atrás, né? O que isso pode causar no organismo da pessoa, né? Pensando na microbiota dele e pensando em usar antibiótico para tratar vírus. Exatamente. Esse talvez seja uma das perguntas e dos tópicos mais importantes na resistência antimicrobiana, Marcelo, que é o uso inadequado, o uso errado de antibiótico para as viroses. Então, para você ter ideia, tem dados mostrando que 50% dos antibióticos dados para infecção respiratória são errados, são inadequados. São inadequados, exatamente. Porque quando você tem um paciente que tem dor de garganta, e principalmente quando ele tem coriza, tosse, outros sintomas respiratórios, a chance é enorme, 95% a 100% que seja uma virose. E aí, na hora que eu dou antibiótico para esse paciente, ele pode ter efeitos colaterais, incluindo até a diarreia por uma outra bactéria, Clostridium difficile, que vai trazer grandes problemas para ele. Né? Pode ter o gasto, pode ter alergia, pode ter efeitos colaterais outros relacionados ao antibiótico. E o antibiótico não vai funcionar. Então, esse foi um dos problemas da Covid. Né? Muitos médicos prescreviam azitromicina para todo mundo. O que é azitromicina? É um antibiótico. Hoje, Marcelo, a resistência do pneumococo no Brasil já está em torno de 40% para a azitromicina. Exato. Então, veja... E do Piógenes, né, que ele era prescrito para tratar a infecção de garganta, também você já tem uma resistência. Né? Então, um antibiótico que você usou erradamente para o vírus, quando você precisar usar para a bactéria, já não vai mais funcionar. E aí eu queria só explorar um pouco mais para que os nossos ouvintes entendessem essa questão, que é no seguinte sentido. Mas se é um vírus e o antibiótico não faz nada com o vírus, não tem problema. Né? Mas ele não conhece, claro, né? A pessoa não é especialista, não estudou como a gente, estudou uma vida inteira para isso, né? Então não tem obrigação de saber, mas é por isso que a gente está levando essa informação para vocês também. Aquele antibiótico que você toma via oral para tentar combater um micro-organismo respiratório, que é um vírus que não vai responder para ele, quem ele vai atingir, Dr. Clóvis? Exatamente, ele vai mudar essa microbiota que você acabou de falar, que até fazem parte do que a gente chama das bactérias boazinhas. Exato. Né? Então tem a microbiota intestinal, é importante na digestão. Né? A microbiota da flora vaginal é importante para manter o pH. Você, mulher que está nos ouvindo, com certeza, algumas de vocês tomou um antibiótico e teve uma candidíase vaginal, porque ocasionou essa disbiose, esse desequilíbrio, para usar um termo que é fácil de entender. Né? Então, o antibiótico realmente tem que ser prescrito para infecções bacterianas, ser usado na dose adequada, por tempo adequado. Exato. E eu acho até, Marcelo, aproveitando a oportunidade do podcast, eu acho que talvez a gente tivesse que incluir já no ensino fundamental, no ensino médio, esses conceitos. Para a criança já desenvolver uma ideia de quando tiver a criança lá com tosse, dor de garganta e espirro, ela já fala para o pai e para a mãe, não, eu pedi na escola que não é para tomar antibiótico. Sim. E eu gosto muito de dar a diferença do brasileiro para os cidadãos lá do norte da Europa. Então, quando a gente vai para o Congresso Europeu, isso é muito interessante. Né? Então, vou dar um exemplo bem prático. O paciente tem uma IVAS, né, que é a infecção viral de vias aéreas superiores. E aí essa tosse, às vezes, Marcelo, dura 7, 10, no idoso, às vezes, 1 mês de tosse. Né? Aí ele vai a primeira vez no pronto-socorro, leva a sorte de pegar um médico cuidadoso, então, você não precisa de antibiótico, né? Vamos fazer medicações para aliviar a tua tosse, eventualmente até, se você é um asmático, para fazer um broncodilatador, mas não há necessidade de antibiótico. Não antimicrobiano, né? Aí 3 dias depois ele continua com tosse.
volta lá no PA, no pronto atendimento, às vezes o próprio paciente fala, doutor, mas o senhor não vai me dar um antibiótico? E o médico já falou que é vírus, que não adianta dar antibiótico. Quando você vai para o norte da Europa, é exatamente o contrário. Você atende um paciente que sugere ter uma faringite bacteriana pelo Streptopiógenes, com febre, dor de garganta, pus na amígdala, linfonodite submundibular, que são os gânglios das ínguas, que o povo chama de íngua, sem nenhum outro sintoma respiratório, altamente sugestivo, que é piógenes. Que é bacteriano? Que é bacteriano. Desculpe, que é bacteriano, que é o Streptococcus, é uma bactéria. E o médico diz, olha, eu vou te dar um antibiótico porque você tem uma infecção bacteriana. O sueco, o finlandês, o dinamarquês fala, doutor Marcelo, mas precisa mesmo? Será que precisa mesmo? Não posso fazer só um gargarejo, tomar um paracetamol? Então, é cultura. É cultura. E essa cultura, eu acho que nós temos que implantar no Brasil, se tiver algum coordenador aqui, educacional dessa faixa etária, da criança, do adolescente, não esperar chegar na faculdade, Exato. num curso da área de saúde, para daí ele saber... Que é só uma fatia da população. Que é só uma fatia pequena, Exato. que não se deve dar antibiótico para virose. Eu tenho uma história interessante nesse sentido, que uma colega infectologista da Argentina teve recentemente nos visitando aqui no Brasil, por causa de um projeto em parceria com o governo americano, que a gente faz com o CDC, né? E ela veio visitar os hospitais e tal. E ela estava contando que ela recebeu uma visita da sobrinha dela, que mora nos Estados Unidos. E a sobrinha dela com dor de garganta, com febre, foi no médico. Ela falou, do médico aqui na Argentina, ela falou, não, eu tenho que falar com o meu médico lá nos Estados Unidos, porque eu não quero antibiótico, eu não posso tomar antibiótico. Então essa questão cultural é muito importante, né, Clóvis? E outro conceito que eu acho que é importante também a gente abordar um pouquinho mais, Marcelo, tem algumas situações que você tem bactéria, mas não precisa tratar. E um dos erros comuns que a gente vê muito como infectologista é um termo que eu já vou traduzir para o leigo, né, que chama bacteriúria assintomática. Então, bacteriúria, bactéria na urina. A quer dizer não. É a pessoa que tem bactéria na urina sem ter sintomas. Então, uma situação muito comum para nós, infectologistas, e vários clínicos, geriatras também atendem. É o idoso ou a idosa, que às vezes porque está com a urina turva, está com a urina fétida, mas não tem sintoma urinário, não tem febre, sabe? Está no seu habitual do dia a dia, colhe uma urocultura e vem a Escherichia coli. O que o colega vai fazer? Superior, né, com uma grande quantidade lá. Acima de 100 mil por ml. 100 mil unidades formadoras de colônia por ml. O colega, infelizmente, vai dar um antibiótico, às vezes ciprofloxacina, que depois vai causar a diarreia por Clostridium difficile, vai causar, às vezes, uma lesão de tendão, vai descompensar o diabetes da paciente inadequadamente. Não precisava. Então, nós temos que criar também entre os médicos essa ideia que, muitas vezes, você nem deve pedir. Bacteriúria sintomática, Marcelo, a gente reforça muito isso. Só tem 2 situações que você deve pedir, que é na gestante e antes de um procedimento urológico que vai sangrar a mucosa urológica, urinária. Então, esses conceitos, né, de usar antibiótico para infecção bacteriana, não para vírus, quando usar a dose certa, o tempo adequado, não ficar fazendo exames para saber se tem a bactéria, se você não vai tratar, são conceitos que eu acho que a gente tinha que puxar lá no início. Lá no sabe? Começo, né? Começando na criança lá de 8, 9 anos, já explicar para ela porque ela vai ter muita virose, né? Saber que a virose melhora. E mais que isso, né, Marcelo? Acho que esse é um dos legados da Covid. Na hora que o paciente começa com sintoma respiratório, já põe a máscara. Está tossindo, está com coriza, será que é Covid? Mas mesmo que não seja, há outro vírus respiratório, né? também é transmitido por gotículas aéreas. E pode causar infecções graves. Então, esse conceito também da gente passar a cuidar mais das infecções respiratórias, que todos nós adultos temos, em média, aí 2 a 3 por ano. Né? Assim que você tem que começar a usar máscara até definir, né, que vírus que é e se é que é um vírus ou não, eu acho que é um dos legados que podem ficar da Covid. A gente tem visto isso muito dos nossos alunos, né? Isso é muito positivo, né? Tudo bem, eles estão da área da saúde, tem uma sensibilidade, mas assim, muitos deles vão para atendimento no hospital, tal, então eles já se previnem com a máscara, né? Então, ou até, né, às vezes tem um profissional, né, de qualquer área da saúde, que tem às vezes um pai, uma mãe que está fazendo quimioterapia, ou que é um idoso fragilizado, né? Então ele já usa a máscara, porque ele vai atender num pronto-socorro, às vezes, né, pacientes que podem estar com uma infecção respiratória, para ele não levar a infecção respiratória para o seu ente querido. Que para ele provavelmente vai ser uma virose leve, para o seu ente querido pode ser fatal. Agora, para a gente subir um pouquinho mais o nível de complexidade, você é muito didático, né? Tem o DNA de professor, vai nos ajudar a explicar, e eu acho que é importante a população entender isso. Quando você está uma pessoa com neoplasia, com câncer, ela toma um quimioterápico de primeira linha
as células cancerígenas são resistentes àquele quimioterápico. Ela tem que passar para o mais forte, de segunda linha. Às vezes para um de terceira linha e a célula vai ficando cada vez mais resistente, a célula cancerígena que está dentro do organismo da pessoa. Então, isso na oncologia, né, que é a ciência que estuda o câncer, isso é necessário, você ir escalonando, né, aumentando cada vez mais o espectro de ação daquele quimioterápico. Né? Qual que é a diferença disso para uma infecção bacteriana no sentido da disseminação da doença? Né? Então, assim, se eu tomar um antibiótico cada vez mais potente, se eu, às vezes, até exigir do médico que dê um antibiótico cada vez mais forte para o meu filho, porque ele está com uma infecção e não melhora, aí eu quero um injetável, eu quero internar ele para ele tomar um na veia, porque é melhor, né? Há esse preconceito na população, né, em geral, na população brasileira. Conte para nós o que é o impacto diferente que pode ter do paciente que está fazendo uma quimioterapia, do paciente que está tomando um antibiótico de amplo espectro, mesmo às vezes estando hospitalizado, né? E que vai acabar com a maioria das bactérias dele. O que pode acontecer na sequência para aquele ambiente onde ele está? A tua pergunta é ótima, Marcelo, até porque ela traz um conceito que tem certa similaridade, né? Os tumores que são resistentes a determinado quimioterápico com as bactérias que vão se tornando resistentes aos antibióticos. Eu gosto de dizer que a infectologia é a única área médica que o médico, ao prescrever um antibiótico, ou seja, um medicamento, aquilo vai ter impacto nos outros pacientes. Em nenhuma outra especialidade acontece isso. Exato. Eu gosto de dar vários exemplos. Exemplo, hipertensão, pressão alta que é muito comum na população. Aí o paciente hipertenso está se sentindo bem, ele fala assim, vou parar meu remédio, eu tomo há tantos anos, estou tão bem. Aí ele passa mal, às vezes vai até para o pronto-socorro com uma crise hipertensiva, mas se ele disser, puxa, eu não devia ter feito isso, quase morri. Vou voltar a tomar os meus antihipertensivos, losartano, hidroclorotiazida, beta-bloqueador, antagonista canal de cálcio, vai voltar a funcionar. O diabético tipo 1, acontece na criança, adolescente, ela diz, eu não quero mais saber de insulina, não vou parar de tomar, não vou nem falar para o meu pai e para minha mãe. Dali 2, 3 dias ela está no pronto-socorro com cetoacidose diabética, pH de 6,9, ou seja, risco iminente de óbito. Mas, se ela sobreviver, felizmente a maioria sobrevive, e falar assim, puxa, eu quase morri, vou voltar a usar a insulina. A insulina volta a fazer efeito. Sim. Marcelo, com os antimicrobianos, porque vale também para antifúngico, até para antiviral, isso infelizmente não é verdade. Então, a partir do momento que a pessoa toma um antibiótico errado, ou porque foi indicado errado, ou porque ela tomou a dose errada, por tempo errado, a bactéria cria resistência, e aquela bactéria vai criar infecções que você não vai voltar a poder usar aquele antibiótico, e pior, vai se disseminar para o próximo paciente que às vezes está no leito hospitalar, ali na UTI ou no quarto do lado. Então, esse conceito que a gente tem que pensar, ao prescrever um antibiótico, eu tenho que pensar não só no paciente que eu estou atendendo, como eu tenho que também pensar no próximo que eu vou atender. Exato. E agora eu vou dar um exemplo de uma situação talvez mais para os médicos que estão nos ouvindo. Né? Então, é muito comum, se você tem um paciente com uma infecção hospitalar, né, com uma IRAS, infecção relacionada à ciência de saúde, vamos dizer na UTI, uma pneumonia associada à ventilação mecânica, uma situação muito comum de infecção em UTI. O paciente já está lá há vários dias, é provável que ele tenha um grande risco de ter uma infecção por bactéria multiresistente. E aí você sabe muito bem, pode ser um bacilo gram-negativo multiresistente, e aí você vai usar, de repente, um meropenem, pode ser um coco gram-positivo resistente, como um Staphylococcus resistente à oxacilina, um MRSA. Então você vai usar, de repente, meropenem para o gram-negativo e linezolida ou vanco para o provável MRSA. Você vai usar 2 antibióticos de amplo espectro. Mas aí que vem a importância de vocês, microbiologistas, Marcelo. Porque antes de eu prescrever esse antibiótico, ou o intensivista prescrever antibiótico, ele tem que pedir a cultura. Exato. Cultura da secreção traqueal, hemocultura. Porque se vier, de repente, vamos dar um exemplo aí, uma Klebsiella sensível a ceftriaxona, ele tem que parar os dois, para a meropenem, para a vancomicina e dar ceftriaxona para esse paciente. Ou seja, você não precisa usar um antibiótico de tão amplo espectro, você descalona, que é o termo técnico. E é o termo que a gente usa mesmo, né? Faz parte hoje, né, do conceito do uso racional de antibióticos. A gente criou até lá no Nossa Senhora das Graças o projeto Cura. Obviamente porque tem um nome de marketing, né? Todo mundo quer ser curado, que é Comissão do Uso Racional de Antimicrobianos, né? Secura, que é comissão clínica, que é justamente faz parte desse desescalonamento. Porque o colega, às vezes, que não é infectologista, ele pensa, não, mas o paciente está indo bem.
Para que eu vou mexer no time que está ganhando? Exato. Eu vou manter meropenem em banco. Daí o que vai acontecer? O próximo paciente que ele for atender, de repente já vai ter daí uma Klebsiella resistente que veio daquele paciente ao meropenem, tomou... que você sabe, todas as carbapenemases que a gente tem hoje aí, né? Nós vamos voltar a esse assunto mais tarde, né, quando estiver fazendo uma conversa mais direcionada aí para os profissionais da área de saúde, mas eu queria falar também para quem não está nos ouvindo agora, é que nós vamos avançar muito na discussão dos programas de uso racional de antimicrobianos, né? Vamos ter convidados farmacêuticos, controladores de infecção, infectologistas de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, que são especialistas nessa área, né? Vamos com certeza trazer outros convidados, colegas seus, né, infectologistas que são da SBI, trabalham com você também, né? E nesse momento eu queria fazer uma pausa para que a gente possa partir para o último episódio, que é uma conversa mais específica aí com os profissionais. Tá bom? Excelente, Marcelo. Clóvis, muito obrigado por enquanto. Já vamos continuar com outro episódio aí, então daqui a pouco estamos de volta. Satisfação Muito obrigado, e alegria foi minha. Excelente a sua participação. Muito obrigado.